Relações Índia-China há muito tempo são complexas e sensíveis devido às diferenças territoriais estratégicas e de orientação de desenvolvimento. Após muitos anos de tensão, sinais recentes de distensão surgiram como visitas de alto nível e o plano do Sr. Modi de ir à China. A questão que se coloca é por que a Índia escolhe reduzir as tensões agora, e se este é um passo temporário ou a abertura de uma nova fase de cooperação. Neste vídeo vamos analisar por que a Índia decidiu esfriar a relação com a China neste momento. Segundo vários analistas regionais, a causa central que mantém as relações Índia-China tensas é a disputa de fronteira ainda não resolvida de forma definitiva. Dois pontos críticos incluem Aksai Chin, atualmente sob controle da China, mas reivindicado pela Índia, e Arunachal Pradesh, administrado pela Índia, mas considerado pela China como parte de seu território. Esse desacordo já levou à Guerra Sino-Indiana de 1962 e a vários confrontos menores nas décadas seguintes. Em 1996, os dois países assinaram um acordo proibindo o uso e a implantação de armas pesadas na fronteira. No entanto, incidentes continuaram a ocorrer, mostrando o alto grau de sensibilidade e dificuldade de controle. Outro fator que mantém a vigilância de Nova Delhi é a estreita cooperação entre Pequim e Islamabad. As relações diplomáticas oficiais entre os dois países foram estabelecidas em 1951 e, desde então, a China apoiou o Paquistão diversas vezes, tanto economicamente quanto na área de defesa. De acordo com alguns observadores, essa relação não é apenas bilateral, mas também é vista como um instrumento de equilíbrio estratégico na região. Para a Índia, isso complica o ambiente de segurança ao redor, obrigando o país a calcular cuidadosamente sua política externa e de defesa. Nos últimos 6 meses, as relações Índia e China testemunharam uma série de atividades diplomáticas intensas. Visitas do Conselheiro de Segurança Nacional, do Ministro da Defesa, do Ministro das Relações Exteriores e de outros altos funcionários diplomáticos da Índia à China foram consideradas como ações para preparar o terreno para futuras conversas ao mais alto nível. Segundo fontes diplomáticas, o foco desses encontros foi discutir passos concretos para normalizar as relações, incluindo a restauração do mecanismo de diálogo de defesa, o aumento da cooperação econômica e a busca de soluções para pontos críticos na fronteira. Algumas discussões também se estenderam à cooperação multilateral em organizações como o Grupo de Países Brasil-Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecido como BRICS, e a Organização de Cooperação de Xangai, abreviada como SCO. O que chama a atenção é que muitas dessas viagens aconteceram de forma consecutiva, mostrando que ambos os lados parecem querer aproveitar o momento atual para criar impulso para novos avanços. A expectativa de que o Sr. Modi visite a China em breve também é vista como um sinal importante, pois será sua primeira viagem ao país desde 2018. Junto com as visitas, a forma como a Índia usa a linguagem em declarações oficiais também mudou claramente. Expressões que antes refletiam uma postura firme como retornar ao status quo anterior a 2020, repetidas muitas vezes após incidentes na linha de controle real, não aparecem mais em comunicados de imprensa ou declarações diplomáticas recentes. Em vez disso, autoridades indianas têm usado conceitos mais construtivos como trajetória positiva, manter o diálogo ou resolver questões por meio de canais diplomáticos. Acredita-se que esse ajuste tenha o objetivo de reduzir tensões públicas e criar espaço para que os dois lados discutam questões difíceis de forma mais reservada. Segundo alguns observadores regionais, esta pode ser uma estratégia diplomática gradual de Nova Delhi, proteger os interesses centrais, mas evitar criar pressões de opinião pública que possam levar a uma reação negativa do outro lado. Por sua vez, a China também adota abordagem semelhante, limitando declarações críticas diretas e enfatizando o desejo de melhorar a cooperação bilateral. Compartilhe sua opinião abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas análises aprofundadas sobre relações internacionais e questões globais.
Segundo muitos observadores, o ajuste da política da Índia em relação à China nos últimos tempos não é uma reação imediata, mas o resultado de um processo cuidadosamente ponderado. Essa decisão foi influenciada simultaneamente por pressões internas e pelo cenário internacional em rápida mudança. É possível identificar dois grupos de fatores-chave econômicos e políticos geoestratégicos que sempre se entrelaçam e interagem entre si. A economia global enfrenta diversos desafios, desde os efeitos prolongados da pandemia até o impacto de conflitos regionais. O ritmo de crescimento do comércio internacional desacelera, obrigando economias dependentes de exportações como a Índia a buscar canais de cooperação mais estáveis. Nesse contexto, manter relações comerciais fluidas com parceiros-chave torna-se essencial para proteger o ritmo de crescimento interno. A China ocupa um papel insubstituível na cadeia de suprimentos da Índia. Muitos setores industriais essenciais, desde a fabricação de eletrônicos, máquinas industriais, produtos químicos, até fertilizantes e minerais estratégicos, dependem consideravelmente do fornecimento vindo de Pequim. Esse fato significa que qualquer interrupção no comércio bilateral pode afetar diretamente a capacidade produtiva e exportadora da Índia. A lição vinda das restrições chinesas à exportação de certos minerais fertilizantes e equipamentos especializados mostrou a sensibilidade do mercado indiano diante de mudanças vindas de Pequim. Não apenas as empresas, mas também os formuladores de políticas em Nova Delhi reconhecem claramente a importância de uma relação comercial estável e previsível. Quando a Índia estabeleceu o objetivo de se tornar um centro de manufatura de alta tecnologia, atrair grandes corporações, incluindo empresas de tecnologia chinesas, passou a ser um fator estratégico. Áreas como a produção de componentes de energia renovável e equipamentos eletrônicos exigem alto capital e tecnologia só possíveis se o ambiente diplomático entre os dois países for cooperativo e com poucas oscilações. No plano político internacional, alguns acontecimentos levaram Nova Delhi a reavaliar sua estratégia. De acordo com o contexto hipotético da análise, a relação entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump já passou por momentos tensos, especialmente após Washington impor novas tarifas sobre produtos exportados pela Índia. Essas medidas não apenas afetaram a balança comercial, mas também reduziram as expectativas de estabilidade no mercado americano. Este foi um dos motivos importantes para que a Índia buscasse diversificar parcerias, incluindo a reaproximação no diálogo com a China. Além disso, a estratégia dos Ustad Brasil em relação ao Paquistão também passou por ajustes, incluindo a ampliação da cooperação econômica e de segurança com Islamabad. Para Nova Delhi, isso significa que os Dialog já não se concentram exclusivamente na Índia em sua política para o sul da Ásia, o que impulsiona a necessidade de estabelecer mais pontos de apoio diplomáticos para reduzir a pressão estratégica. Um fator pouco comentado, mas muito importante, são as dificuldades em alguns projetos do Corredor Econômico China-Paquistão, conhecido como CPEC. Obstáculos financeiros e de segurança nesse âmbito criam certo espaço nas relações entre Pequim e Islamabad. Algumas análises apontam que a Índia pode aproveitar essa oportunidade para intensificar o diálogo com a China, reduzindo assim o impacto negativo da aliança China-Paquistão sobre sua segurança. Por fim, a estratégia de política externa multivetorial, característica de longa data da Índia, continua desempenhando um papel central. Nova Delhi sempre procura manter o equilíbrio entre as grandes potências, sem se alinhar totalmente a nenhuma aliança militar ou econômica. Ajustar as relações com a China, enquanto continua cooperando com os Ambias Chinewa, Japão, União Europeia e outros parceiros, permite à Índia manter flexibilidade e autonomia em um ambiente geopolítico altamente volátil. Esses fatores econômicos e políticos geoestratégicos interagem de forma estreita, criando o contexto que impulsiona a mudança na abordagem da Índia em relação à China.
Os recentes movimentos diplomáticos entre Índia e China, embora conduzidos com cautela e pouca exposição, não refletem apenas mudanças nas relações bilaterais. Segundo muitos analistas, eles também representam parte de um quadro maior, a mudança no equilíbrio de poder global e o processo pelo qual os países ajustam suas posições para se adaptar a um ambiente internacional altamente dinâmico. Com o crescimento econômico global desacelerando a pressão inflacionária ainda presente em várias regiões e as cadeias de suprimento constantemente afetadas por tensões geopolíticas, as nações, incluindo a Índia, são obrigadas a adotar mais flexibilidade em sua política externa, estabilizar a cooperação comercial, manter o fluxo de investimentos e garantir o fornecimento estratégico tornaram-se prioridades absolutas. Para economias em rápido crescimento, diversificar parcerias é vital para evitar riscos de dependência de um único mercado ou bloco econômico. A região do Indo-Pacífico testemunha a competição por influência entre três centros de poder: Estados Unidos, China e Índia. Cada país busca expandir seu papel enquanto mantém canais de diálogo para evitar confrontos diretos. Diante da intensificação da disputa estratégica entre EU e China, manter relações de trabalho com ambos é visto pela Índia como uma forma de preservar sua margem de manobra estratégica, cooperando, mas mantendo distância suficiente para não se envolver em conflitos que não correspondam a seus interesses nacionais. Fóruns multilaterais como o BRICS ou a Organização de Cooperação de Xangai SQO estão criando espaços para que países grandes e médios explorem novos modelos de cooperação, reduzindo a dependência de estruturas econômico-financeiras lideradas pelo Ocidente. Índia e China, apesar das divergências, participam juntas desses mecanismos, mantendo canais de diálogo e buscando pontos de interesse comum. Paralelamente, acordos comerciais regionais e novas iniciativas econômicas, incluindo maior cooperação com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, oferecem incentivo adicional para priorizar ganhos de longo prazo, em vez de se concentrar apenas nas disputas imediatas. Sob essa ótica, o movimento gradual da Índia para restaurar relações com a China pode ser visto como uma ação estratégica, manter o equilíbrio em um cenário em que a ordem internacional está se redefinindo rapidamente, garantindo ao mesmo tempo espaço para desenvolvimento e defesa dos interesses nacionais, tanto no curto quanto no longo prazo. Uma das razões importantes para a Índia reconsiderar sua estratégia em relação à China é a rápida e complexa mudança na estrutura de segurança do Indo-Pacífico. Nos últimos anos, a China não apenas expandiu sua influência econômica, mas também aumentou sua presença política e militar na região. Países vizinhos como Sri Lanka, Bangladesh, Nepal e Maldivas intensificaram a cooperação econômica e o desenvolvimento de infraestrutura com a China, por meio de grandes projetos como investimentos em infraestrutura, portos e energia. Essas iniciativas fazem parte da estratégia de Pequim para ampliar sua influência global. Segundo diversas análises, se Nova Delhi não ajustar sua política a tempo, o aumento da influência chinesa no quintal tradicional da Índia será inevitável, o que pode enfraquecer a posição estratégica indiana no sul da Ásia e no Indo-Pacífico. A Índia enfrenta múltiplos desafios de segurança, exigindo alocação eficiente de recursos de defesa. A oeste, a tensão com o Paquistão permanece elevada com confrontos de fronteira e questões de terrorismo transfronteiriço. Ao mesmo tempo, a Índia precisa lidar com a crescente competição estratégica no Oceano Índico, onde potências disputam influência e controle sobre rotas marítimas vitais. A pressão pela modernização militar também é alta, já que a Índia precisa atualizar e expandir sua marinha, força aérea e exército para enfrentar novos desafios. Manter tensões simultâneas com China e Paquistão dispersa recursos de defesa e reduz a eficácia estratégica. Por isso, reduzir a pressão e buscar distensão na fronteira norte com a China é visto como um passo estratégico para a Índia concentrar-se em frentes mais prioritárias, além de criar um ambiente de segurança estável para o desenvolvimento econômico e o fortalecimento de sua posição internacional.
Além dos fatores de segurança e geopolíticos, muitos observadores acreditam que a Índia percebe um grande potencial em manter relações de cooperação estáveis com a China, especialmente nos campos econômico e tecnológico, áreas-chave que determinam o desenvolvimento de longo prazo do país. A China é atualmente o principal fornecedor para a Índia de diversos tipos de equipamentos eletrônicos, componentes industriais e matérias-primas importantes como as terras raras, insumos indispensáveis na produção de baterias, painéis solares e muitos outros produtos de alta tecnologia. Embora a Índia esteja impulsionando seu programa de produção nacional, substituir totalmente essas fontes de fornecimento no curto prazo é um grande desafio devido à complexidade e ao alto custo da cadeia de suprimentos global. Manter uma relação estável com a China ajuda a Índia a garantir a continuidade no fornecimento desses insumos e componentes essenciais, além de preservar a vantagem competitiva em setores industriais emergentes, como energia renovável e eletrônicos de consumo. Algumas fontes indicam que os formuladores de políticas indianas estão considerando a possibilidade de uma abertura seletiva para investimentos de empresas de tecnologia chinesas, especialmente em áreas que não afetem a segurança nacional. O objetivo é aproveitar o capital, a tecnologia avançada e a forte capacidade de produção dessas empresas para impulsionar a industrialização e aumentar a competitividade da economia indiana. Essa política exige um ambiente diplomático estável, além de mecanismos rigorosos de supervisão para garantir que os interesses nacionais não sejam prejudicados. No plano regional, iniciativas econômicas de grande escala, como a nova Rota da Seda da China, juntamente com vários acordos de livre comércio e cooperação multilateral, estão expandindo cada vez mais seu alcance e magnitude. Nesse contexto, manter um canal de diálogo e certo nível de cooperação com a China não apenas ajuda a Índia a evitar ficar de fora de projetos de grande impacto, mas também cria oportunidades para participar de cadeias de valor globais e redes econômicas em formação. Isso contribui para diversificar os parceiros comerciais e as fontes de desenvolvimento da Índia, fortalecendo seu poder econômico e elevando sua posição internacional em um cenário de globalização e competição estratégica cada vez mais intensa. A reaproximação silenciosa da Índia com a China é um movimento estratégico complexo que reflete tanto pressões econômicas quanto a necessidade de estabilidade regional e flexibilidade na política externa. Embora as motivações atuais sejam claras, o caminho à frente ainda está repleto de fatores imprevisíveis, desde a situação na fronteira até a disputa por influência na região. Na sua opinião, essa tendência de distensão será sustentável ou apenas um passo temporário na estratégia de longo prazo de cada lado? Deixe seu comentário com sua visão pessoal. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas participem da discussão e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas análises sobre temas internacionais em curso.